Nós já fizemos lá, na verdade, uma vez quando nós retornamos ao culto presencial no ano passado. E vamos ficar ali por um tempo, se assim for a vontade do Senhor. Amém? Então, nessa noite eu quero comunicar aos irmãos uma palavra sobre fundamentos da vida cristã. E eu creio que o Senhor tem algo poderoso a falar ao nosso coração. Então, que você esteja com os olhos do seu entendimento aberto para ouvir hoje, para ver a palavra do Senhor, para poder compreender, que os olhos dos seus entendimentos estejam abertos para ver a verdade da palavra, os seus ouvidos abertos para ouvir esta verdade das Escrituras. Que Deus possa falar profundamente ao seu coração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje eu vou falar sobre fundamentos para a vida cristã. O texto está lá em Lucas capítulo 6, versículo 46 e 49. Se você puder abrir a sua Bíblia, se estiver disponível e não estiver no seu celular, que você esteja assistindo talvez. Mas nós vamos estudar, um pouquinho nessa noite. Nós vamos ver algumas coisas importantes das Escrituras para as nossas vidas, sobre os fundamentos da vida cristã. Então, Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 46. Porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala, lançou o alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. Arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Grande foi a ruína daquela casa. Então, fundamentos para a vida cristã. Esse texto vai nos trazer algumas coisas importantes para que possamos compreender qual é o fundamento da nossa vida. Jesus nos apresenta dois fundamentos nesse texto. Dois fundamentos para a nossa vida: ouvir e obedecer versus ouvir e desobedecer. Se você olhar algumas questões do reino de Deus, você vai ver que o Senhor sempre nos coloca com duas opções. Vou dar o primeiro exemplo. Obrigado. No jardim do Éden, Adão ganhou um jardim, mas para ele o jardim não foi suficiente. Ele preferiu a fruta que Deus disse que ele não comesse. Então Deus sempre dá duas opções: ou você fica com Adão, ou você fica com o jardim que eu te dei, estou te dando o jardim, ou você vai atrás da fruta que eu digo para não comer. Mas tinha duas opções. Então na nossa vida o Senhor sempre nos coloca diante de duas opções: faça o bem ou faça o mal, comporte-se ou deixe de se comportar. E assim é a nossa vida. Nós muitas vezes queremos colocar no meio disso tudo várias outras opções. Na verdade, essas outras opções são consequências desses dois fundamentos. São consequência desses dois fundamentos. No versículo 46 diz uma coisa bem interessante: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que vos mando? Por que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu digo? Se você for ler todo o contexto do capítulo 6, esse aqui já é fechando o texto desse capítulo, fechando o texto desse capítulo, está aqui no início.
Jesus, ele fala que ele é Senhor do sábado, ele vai mostrando o poder para que ele foi chamado. Os escribas e fariseus ali não queriam que Jesus, ficavam observando para ver se Jesus ia fazer o bem no sábado, né? Se iria salvar alguém, se iria curar alguém no sábado. E vem todas essas coisas. E aí, várias coisas vão se desenrolando, Jesus vai curando, e aí ele vai falando os ais de Jerusalém. Ai de vós os ricos, porque tende a vossa consolação. Ai de vós os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós o que agora ris, porque vocês vão lamentar e chorar. Ai de vós quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Então isso aqui daria uma mensagem bem interessante sobre esses ais. Você vai entender etapas da nossa vida, mas como eu estou falando, nós não temos vários caminhos, nós só temos 2 caminhos. No meio dele vai aparecendo outras opções, mas todas elas têm um fundamento, todas elas têm uma base, todas elas estão baseadas na escolha. Ou você escuta o Senhor e obedece, ou você escuta o Senhor e desobedece ao Senhor. A palavra governo, eu quero fazer essa pergunta para nós: quem é que nos governa? Por que me chamais de Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Está falando sobre governo. A palavra governo, o termo assim como a palavra governador, vem do latim gubernator, que significa diretor, líder. Governador, do grego kaiberman, que quer dizer pilotar ou ir ao leme de um navio, dirigir. Então, a palavra governador, nós vemos que esse governador ou governo, eles têm o termo bem explícito e direto de que é liderar, ser diretor, é dirigir, é estar à frente. Então, quem é que está à frente de sua vida? Quem é que governa você? Quem é que lidera a sua vida? E Jesus faz uma pergunta bem interessante: por que me chamam de Senhor, Senhor, se não fazem o que vos mando? Nós encontramos no caminho da nossa vida uma dificuldade de fazer o que Deus nos manda. Nós encontramos diversas dificuldades, porque nós estamos lutando contra a nossa carne. E a nossa carne deseja não cumprir nada do que Deus fala. Se dizemos que Deus, ele é o nosso líder, então a Ele nós temos devoção. A Deus nós devemos obediência. Então as figuras governantes desta era terrena devem ser respeitadas, mas não adoradas. Nós estamos vivendo nesse momento, e isso não aconteceu somente agora, isso já vem acontecendo ao longo de toda a história da criação do homem. O homem escolhendo outra pessoa para governar a vida dele fora de Deus. Eu venho falando muito isso aqui, o messianismo político. Nós não podemos ter políticos como Messias. Nós precisamos ter os políticos como autoridades, aonde eles estão fazendo o que lhe é devido, mas nós não estamos 100% debaixo do governo desses homens. Nós não somos daqui, nós somos seres celestiais. Nós passamos da morte para a vida, então nós estamos em Cristo. Quero um exemplo. Se chegarmos ao ponto de alguém dizer assim: escurraça o seu filho de casa porque ele é um cristão, você vai obedecer ao líder, ao governador, ao presidente, primeiro-ministro, quem seja? Você não pode obedecer a isso. Você vai se rebelar contra essa autoridade, porque essa daí já passou além da autoridade constituída por Deus. Você não vai obedecê-lo, você vai obedecer ao Senhor. E eu quero ver algumas coisas que a palavra nos mostra, nos dá a garantia de que nós precisamos viver debaixo do governo do Espírito Santo. Romanos capítulo 13, versículos 1 e 2, nós vamos entender um pouco mais sobre isso. Porque se eu fosse pegar o texto e dizer bem rápido, a gente poderia dizer, a gente obedece ou desobedece, mas não é somente algo tão simples assim. A vida da obediência nos chama a
atitudes que nós devemos tomar, importantes para a nossa vida, importantes para a nossa caminhada. Então, Romanos 13, 1 e 2 diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si as mesmas condenações, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor para a punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos os que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Então, a palavra nos mostra aqui, o apóstolo Paulo está mostrando que nós não vamos nos rebelar a dizer, não vou pagar os impostos, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Primeiro você paga e depois você também vai atrás daquilo que é devido. Nós não podemos pagar e dizer assim, ele que se vire, não. Você vai até o deputado, você vai até o vereador, o prefeito, você tem liberdade para chegar até essa autoridade. E dizer assim, votei em você, acreditei no seu trabalho, mas isso está acontecendo. Então eles são porta-vozes. Vivemos debaixo de uma democracia. Interessante que nesse tempo aqui não era democracia, né? O povo romano aqui, os crentes e os não crentes, eles não estavam numa democracia, eles estavam debaixo de uma tirania, né? Roma chegou, implantou seu império, dominava tudo, mas mesmo assim, os apóstolos não incitaram o povo de Deus a fazer uma rebelião contra eles, no sentido de dizer, não vamos pagar mais, não. Chamou, paga o que é devido, Deus cuida de você. Mas não tenham esses homens por messianismo. Não são esses homens que nos trazem a salvação. Esses homens precisam conhecer a igreja e o povo, a igreja, o povo de Deus. Eles precisam conhecer o evangelho de Cristo. E nós vamos apresentar o evangelho de Cristo a esses homens, com mansidão, com sabedoria. Nós levaremos esses homens ao conhecimento de Deus. Mas como eu estava falando, se vier algo do governo, não taxando sobre tributos e etc., dizendo assim, agora você vai ter que aceitar tudo o que dissermos. Como tem em outros países, como na China, cristãos são presos por causa de serem cristãos, por causa de amarem a Deus. Muitos são mortos, perseguidos. Em muitos países há perseguição, por conta da pregação do evangelho. Que não é uma pregação chamando as pessoas a uma violência, mas chamando as pessoas à obediência do governo de Deus, que é a transformação do ser. Só que a palavra diz que o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam a luz da glória de Cristo. Ou seja, qual é o trabalho de Satanás? Cegar todo o contexto. Os crentes não prestam porque eles não apoiam uma relação homoafetiva. Pronto, precisam ser exterminados e acabou-se. Os caras nem conhecem o contexto, não sabem nem sobre o nosso livro. O livro que nós seguimos, que é a palavra de Deus. Mas por medo do Alcorão, eles se prostram. Por quê? Porque não obedeceu ao Alcorão, falou mal de Maomé, tome bomba, facada, degolada e acabou-se. E eu sempre pergunto, qual é o mal que um cristão está fazendo à geração? Qual é o mal que o cristão está fazendo? Só se for aquele que não esteja obedecendo a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus nos ensina a perdermos para ganhar, a amar o nosso próximo, a fazer o bem. A palavra de Deus nos chama a tudo isso, mas
Jesus Cristo disse: eles não me conheceram. O mundo não me conhece, por isso que também não conhecem vocês. Sofreremos tribulações nessa vida? Sim, passaremos por diversas tribulações. Mas a palavra diz que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Somos mais do que vencedores. Porque aquele que nos governa, Ele é fiel. Sempre, eternamente. O nosso Deus continua sendo fiel. O nosso Deus continua sendo fiel. Debaixo do governo de Deus, nós temos alguns convites do Senhor, né? Como diz a palavra que nós lemos agora, Lucas 6:46. Porque me chamam de Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando vocês. Quando Deus nos chama para cumprir algo, nós não podemos ficar colocando barreiras. Nós precisamos nos posicionar em obediência ao Senhor. E nós temos, às vezes, dificuldade de obedecer, não é com coisas grandiosas, porque o processo da vida do cristão, Deus não vai chamando o cristão assim para logo largar tudo e ir embora. Geralmente o nosso processo é devagarzinho. O primeiro chamado é a santidade, largar as paixões desse mundo, mergulhar no conhecimento da palavra. E aí você vai crescendo em graça, vai crescendo no conhecimento e vai largando os velhos amores que você tinha deste mundo. Porque debaixo do governo de Jesus, debaixo do governo de Deus, você é impulsionado a viver a realidade dos céus. Debaixo do governo de Deus, nós vivemos nesta era já um pouco daquilo que será a plenitude para todo sempre. Por exemplo, quando você tem uma vida de oração e de adoração ao Senhor, quando você se reserva a orar, a ter um tempo de meditação nas Escrituras, a orar diante da presença de Deus, você sente um pouco da eternidade neste momento, que é a presença infalível de Deus envolvendo a sua vida e você sentindo uma paz gloriosa do que é a eternidade. As dores vão-se embora, as perturbações saem de perto de nós quando buscamos a presença do Altíssimo e estamos envolvidos com a sua glória. E aí nós sentimos um pouco do que é a eternidade com Cristo. Então, quando nós estamos debaixo do governo do Espírito Santo, quando estamos debaixo do governo de Deus, coisas fluem em nossas vidas tremendo. Eu me lembro na minha juventude, quando eu comecei a ter experiências com o Senhor, com a palavra, experiências da minha fé, e isso foi moldando a minha vida, e o Espírito Santo foi me convidando a largar algumas coisas. Isso já era entrar no processo de ser governado pelo Senhor. E o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, que é algo poderoso, ele destrói todas as cadeias de Satanás que se levantam para nos derrubar. O diabo, ele vem lançando em nossa mente coisas assim: não tem problema, faz só um pouquinho. Para de negócio de igreja. Vai curtir assim, 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 faz isso, faz assado. Sabe, irmãos, depois dessa pandemia, que nós cremos em nome de Jesus, que breve nós estaremos sem esse mal sobre a terra. Se a pessoa não se rendeu a Cristo nesse tempo, eu não sei quando é que ela vai se render. Porque nós vimos o vale da sombra da morte, meu irmão. E esse vale da sombra da morte era de lado da sua casa, a qualquer canto, tá todo mundo tirando sandália, se limpando, metendo álcool, a pessoa estava quase tomando água sanitária. Todo mundo morrendo de medo. Vale da sombra da morte. Você ia no supermercado, você ia morrer de medo. Você ia porque tinha que comprar comida, mas o cara não ia feliz, não. É amigo morrendo, é fulano de tal, é cicrano, e, meu Deus, gente nova falecendo. Muita gente morrendo e você, meu Deus, isso aqui é um vale da sombra da morte. E a palavra diz que eu não devo temer a esse vale. E eu quero dizer, irmão, se as pessoas não se inclinaram a Cristo depois desse tempo, porque isso vem como dores de parto para nos mostrar o quão esse mundo é corruptível
E o retorno do Messias está acontecendo para chacoalhar e acordar as pessoas. Ouça bem o que eu estou dizendo. Ano que vem, vai pouco se lembrar disso que aconteceu. Vai vir um carnaval, vai vir festa. As pessoas vão se... Olha, historicamente diz que no final da gripe espanhola foi quando acabou o negócio. O negócio foi controlado mesmo, que ninguém mais pegava. Foi num carnaval. 1919, o povo se esbaldou. Geralmente carnaval são 4 dias. Passaram 7 pulando e dançando e festejando. Porque ficaram numa prisão grande, muita gente morreu. Muita gente mesmo, em torno de 73 milhões de pessoas. E vai vir mais um tempo de cegueira. O Deus desse século vai vir com cegueira. Depois de pessoas terem provado o favor de Deus no meio desse mal, provocado pelo próprio homem. E cada dia está se passando, e nós não podemos perder a visão. Quem está nos governando? Aquilo que você dá mais atenção é aquilo que te governa. Se o dinheiro é algo que você dá mais atenção, é o dinheiro que governa você. E o dinheiro é a única coisa que na Bíblia está escrito que é um Deus que compete com o Senhor Jesus. Que compete com o nosso Deus. É Mamon, o dinheiro. Mateus capítulo 6 fala isso, que você não pode servir a 2 senhores. Ou você serve a Deus ou ao dinheiro. Então, se o dinheiro governa a sua vida, ei, pastor, e como é que o dinheiro governa a minha vida? A maior parte do seu tempo, do seu dia, é dado a quem? Pastor, mas eu preciso trabalhar. Eu creio. Mas você pode trabalhar e ter a sua mente também em Cristo. Você pode ter seu devocional. Porque nós encontramos tempo para tudo. Nós encontramos tempo para tantas coisas. E eu não estou falando isso por ser hoje um pastor em tempo integral, mas mesmo sendo um pastor em tempo integral, eu tenho muitos outros trabalhos para sustentar a minha família. Porque ainda em tempo integral não estou conseguindo somente das ofertas da igreja, ainda não tenho um salário, irmãos. Então eu tenho outros trabalhos também. E sabe, a gente tem que começar a cair em si do governo do Espírito Santo para dar um freio em algumas coisas. Desligar a televisão, fechar o celular, abrir a Bíblia e começar a orar e buscar a sabedoria de Deus, porque nós estamos em dias que precisamos ser governados pelo Espírito Santo, senão nós vamos cair nas ciladas que o diabo tem lançado. São ciladas. E são grandes as ciladas. Muito grandes. Gálatas capítulo 1, versículo 10 diz: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar os homens? Se agradasse ainda os homens, não seria servo de Cristo? Paulo está dizendo aos Gálatas: eu não estou procurando agradar aos homens, eu estou procurando agradar a Deus. Então quem está debaixo do governo do Senhor está procurando agradar aos homens, procurando agradar a Deus. Quem está debaixo do governo do Senhor está procurando agradar aquele que o chamou. Sabe, queridos, para viver debaixo do governo de Deus, é necessário obedecermos a sua palavra. É necessário termos ciência da sua palavra. Daniel capítulo 3 fala a história de 3 homens: Misael, Azarias e Natanael. Esses 3 homens, os homens da fornalha, muita gente conhece eles pelos nomes que foram dados, né? Sadraque, Mesaque e Abidnego, que na verdade esses nomes não são nomes reais desses homens, são nomes até de deuses da época da Babilônia. Daniel capítulo 3.
Quero ler algumas coisas bem rapidinho aqui. A partir do versículo 6. Qualquer que se prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Isso, pessoas dali da região da Babilônia, que trabalhavam para o rei, queriam pegar Daniel em flagrante, de oração, que foi depois lançado na cova dos leões, e pegar esses homens também. 7. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, de pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram o rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pela qual todo homem que ouvisse o som da trombeta de pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, de gaitas de fole e toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar os homens e trouxeram esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que eu levantei? Agora, pois, estai disposto, e quando ouvides o som da trombeta de pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de fole, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorares, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Respondeu Sadraque, Mesaque e Abidnego: ó rei, ó Nabucodonosor, a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servirmos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. O restante da história muitas pessoas sabem. Aqueles homens foram lançados na fornalha. A fornalha era tão forte que os homens que os levaram para ser lançados caíram mortos. E os homens entraram na fornalha e apareceu um quarto homem naquela fornalha, que era um anjo do Senhor guardando aqueles homens. Queridos, nós estamos em tempo que as coisas vão apertar cada vez mais. O diabo vai nos pressionar para saber se nós estamos sendo governados por Deus ou por Ele. Nós vimos essa semana aí o Burger King mexendo com as nossas crianças. As crianças não estão nem em paz. Não podem ter a sua vida porque elas já têm que crescer pensando nisso, naquilo e etc. Querem colocar agora na cabeça das nossas crianças que elas podem já crescer com a sua opção sexual e assim vai. A depravação está aberta. E aí, meus irmãos, eu quero perguntar a você. Eu sei que a sua vontade não é matar um homossexual. Isso é uma das grandes mentiras de Satanás que tem sido lançada. Tem pessoas extremistas? Tem. Mas muita gente não está preocupada com essa questão de matar ninguém. Mas é como diz, uma mentira, quando é contada muitas vezes, ela termina se tornando verdade. E daqui uns dias, as pessoas não vão querer ouvir o evangelho, porque os evangélicos querem isso. Há muitos anos, desde a minha adolescência, eu escuto essa narrativa. Os evangélicos odeiam os gays. Os evangélicos odeiam os homossexuais. Os evangélicos odeiam as prostitutas. Os evangélicos odeiam, essa palavra ódio é uma palavra muito pesada. Eu ensino isso à minha filha: eu odeio. Você não odeia nada, você não tem noção do que é ódio.
Você pode não gostar. Mas, queridos, a intenção de Satanás é gerar essa confusão, essa luta. Na verdade, para cegar o entendimento, porque quando conhecem o Evangelho, eles não veem que nós estamos os odiando, mas temos o amor de Deus para dar a eles, de forma que eles vão conseguir se levantar da sua miséria. Isto é o Evangelho do reino de Deus. Quando a mulher foi pega em prostituição e levaram para ser apedrejada, Jesus não respondeu com o ódio que os homens estavam nos seus corações. Jesus, essa mulher foi pega em adultério, e tu o que que dizes? Ele, escrevendo no chão, se levanta e diz: aquele que nunca cometeu pecado, atire a primeira pedra contra ela. E dos mais velhos aos mais novos saíram jogando sua pedra no chão. Por quê? Porque o Evangelho de Cristo Jesus nos mostra que devemos dar o amor de Deus que está em nós, e não o ódio de Satanás. Ele queria que manifestasse o ódio, mas foi desarmada toda a ação do inimigo, porque eles deram o amor. E o amor faz o quê? Ele reconstrói. Ele consegue reconstruir, queridos. E Satanás, ele está trabalhando para que não falemos do amor de Cristo, que a gente fique discutindo sobre besteira, fique discutindo sobre política, sobre quem é de esquerda, quem é de direita, quem é de cabeça para baixo, quem é de norte, quem é de sul. Ele quer que a gente discuta sobre essas questões para que fiquemos no ódio. Mas quem está sendo governado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai demonstrar o que é o amor de Deus. O amor de Deus, ele disciplina. O amor de Deus reconstrói pessoas. Sim, o amor de Deus vai mostrar que a opção sexual fora daquilo que o Senhor planejou. Porque, queridos, pare para pensar comigo. Quando você diz que você não nasceu homem, que você nasceu mulher, e Deus errou na fabricação, te deu um corpo de homem, e tu é uma mulher, você está dizendo que Deus é um babaca. Você está dizendo que Deus é idiota, que é burro, que Ele lhe fez errado. Você entende? Tenha noção disso. Está dizendo que Deus não sabe o que faz. Isso é uma afronta contra o Senhor. Mas, irmãos, todos nós estamos sendo reconstruídos. Todos. Porque não é o pecado do homossexual maior do que o mentiroso. Não é o pecado do bebarrão maior do que o que gera intrigas entre os irmãos da igreja. Não é o pecado da prostituta maior do que o hipócrita. Não é. Por isso que nós estamos sendo reconstruídos no Senhor. Por isso que a nossa vida está sendo reconstruída em Deus. Construa a sua vida em Jesus. Versículos 47 e 48 de Lucas. Diz assim: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que edificou uma casa, cavou, abriu uma profunda vala, lançou o alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, arrojou-se um rio contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Devemos ouvir, discernir e praticar. Este é o papel de todo crente. Muitas pessoas preferem ouvir somente e sair fazendo, sair praticando. Ouvir e também não fazer nada. Mas discernir, ou seja, compreender o que foi falado, é a chave para uma vida plena em Deus. Queridos,
Muitas vezes, aqui eu estou falando sobre os fundamentos da vida cristã, e Jesus só nos dá 2 fundamentos: ou você ouve e obedece, ou você ouve e desobedece. Quem ouve e obedece, que pratica, o homem é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Não é só sermos meros ouvintes da palavra, mas nós temos que praticá-la. E a prática não começa pela maior coisa, mas sim inicia das pequenas coisas a serem praticadas. Porque é uma construção. E como está sendo explanado aqui, ele vai ser semelhante a um homem que, quando foi edificar uma casa, cavou bem uma vala, até chegar no buraco profundo, e ali ele coloca a rocha para fazer o alicerce da casa. Você não precisa ser pedreiro para entender isso. Se você for no YouTube, você vai ver como é que se edifica uma casa. Até as casas de palafitas que são feitas na maré, você tem que colocar bem profunda a madeira para poder ser construída a casa, mas tem que ser profundo e tem que ter mais de uma madeirazinha embaixo das palafitas para poder construir a casa. Então, se a casa for bem construída, tiver alicerce, e qual é o alicerce da vida do crente? A palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso alicerce. Sem a palavra de Deus, nós não saberemos como agir, mas presta atenção. Nós precisamos ouvir e discernir o que está sendo falado. Tem pessoas que não estão discernindo nada do que é falado. Por exemplo, você pode ouvir a profecia de alguém para a sua vida. Ah, Deus manda te dizer isso, isso e aquilo. Ok, amém. Mas você tem que pegar aquela palavra e ir orar e discernir aquilo que foi dito. Não é pregar, então Deus disse, então eu vou me embora. Vou vender tudo, vou me juntar aqui, vou sair fazer. Isso chama-se imprudência. Isso é imprudência, porque eu não posso pegar todas essas coisas sem ter discernimento. Eu preciso discernir o que foi falado a mim. 2019, quando o Senhor me chamou mais uma vez para ficar no ministério de forma integral, foi bem interessante. Ele chamou, vem. Eu disse, amém, eu vou. Não, perdão. Primeiramente eu fui. Aí fui para Campinas, conheci a igreja, os fundamentos da Ágape e tal. Já tinha uma reunião lá em casa de oração, de estudo da palavra. A gente já se reunia. Reuníamos no sábado. Todos os sábados estávamos reunidos em torno do nome do Senhor, orando, buscando a face do Senhor. Até que a gente conhece os irmãos da Ágape, receba o convite. Nós fomos orar para discernir do Senhor. E eu ouvi uma palavra de Deus para ir para aquele lugar. Mas antes disso, fomos discernir a palavra. Fomos orar, porque todo passo é um grande passo. Envolve pessoas, envolve a família, envolve muita gente. Então eu preciso ser guiado pelo Espírito Santo. Repita comigo se você puder. Eu preciso ser guiado pelo Espírito Santo. E para você ser guiado pelo Espírito Santo, você precisa de discernimento. Nós fomos orar, discernir o que estava acontecendo. Eu disse, tá bom, fomos. No meio de tudo isso, Deus disse, agora eu quero que você não só inicie a igreja, mas eu quero que você foque a sua maior energia nela, porque esse trabalho de forma integral, como pastor, vai ser para o resto da sua vida. Eu falei, misericórdia, Jesus, eu lutava e corria tanto contra isso, não queria de jeito nenhum. Mas aí eu fui discernir, entendi no Senhor que era o tempo de lançar. E aí, irmãos, quando nós nos lançamos, não foi a mil maravilha da noite para o dia, como muita gente espera. Eita, Deus deu a palavra, Deus deu a promessa, o negócio vai ser uma bênção. É uma bênção porque Deus está comigo, mas eu tenho processos no fundamento que eu estou construindo. Era um novo fundamento, irmãos. Eu estava construindo em outro lugar. Então agora eu tinha outros processos a serem enfrentados.
Vocês estão entendendo? Tinha outras coisas a ser feitas, novas decisões a serem feitas. Então eu tinha que passar por um novo processo. E tem gente que escuta uma coisa e pega e vai-se embora e faz. Aí chega lá na frente, começa as coisas a serem apertadas. É nisso que nós estamos estudando aqui hoje, vendo o que está dizendo. Vem a tempestade, quem não tem fundamento é o quê? É derrubado. Vem ruína, por quê? Porque não foi bem fundamentado. E quando eu falo bem fundamentado, é porque tempestades virão sobre as nossas vidas, situações difíceis virão sobre a nossa vida, caminhando com Cristo. Mas a palavra diz: no mundo tereis aflição, mas tenham bom ânimo, estejam felizes, porque eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. Você caminha com aquele que venceu o mundo. Ele está contigo, Ele está com você. Então você não vai ter dificuldade em passar todos os processos, porque os processos vai te edificar no tempo certo. Tem um exemplo bem interessante de pessoas que ouvem e praticam. Mateus 25 tem uma parábola bem interessante, né? Que é a separação dos bodes e das ovelhas. O Senhor, quando vier com seus santos anjos, separará os bodes e as ovelhas. Mateus 25. Depois você dá uma lida em casa para poder contextualizar melhor, porque o tempo não me permite. Mas você vê aqui nessa parábola uma coisa interessante. O Senhor separa os bodes das ovelhas e diz assim: as ovelhas, ele diz: vinde benditos do meu Pai, desfrutem do reino que foi preparado para vocês, porque eu estava nu e me vestisse, estava perdido e vocês, eu estava preso e foram me visitar, estava com fome e você me deu de comer. E eles disseram: quando foi que a gente fez essas coisas? Ele disse: quando vocês fizeram ao menor dos meus pequeninos, vocês fizeram a mim. E aos bodes ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não conheço vocês, porque estive nu e não me vestisse, estive preso e vocês não me visitaram, estava com fome e vocês não me deram de comer. Ele vai dizer: quando foi que nós não fizemos? Alguns vão dizer assim: nós expulsamos demônios em teu nome, fizemos a tua obra. E ele vai dizer assim: eu não conheço vocês. Por quê? Porque ouviram, mas não discerniram o que foi ouvido, e saíram no caminho praticando, fazendo de todo jeito, e vai-se embora, porque assim é o reino de Deus, e vamos, porque Deus está com pressa, e está com pressa Satanás. Deus não está atrasado com nada. Deus está soberano. Quem pode estar atrasado somos eu e você. Quem pode estar se atrasando pode ser eu e você, mas Deus não. Deus não está atrasado. Deus não está atrasado. Mas o diabo tem pressa. E Jesus, ele tem amor abundante para dar àqueles que vieram até ele. Então, querido, para o fundamento ser bem feito em sua vida, precisa cavar profundamente. E quando fala assim, cavar profundamente, não sei se você já cavou algum buraco, mas quando você vai cavando, você vai encontrando primeira camada de terra, e depois você vai encontrando coisas nas partes mais profundas, você vai achando coisas até diferentes. O tipo de solo é mais diferente do que aquele que estava em cima. E você vai encontrando coisas diferentes. Da mesma coisa quando você mergulha na praia. Você está mergulhado, você vê uma coisa, mas quando vai para as águas mais profundas, você vê coisas que não se conseguia ver mais lá em cima. Existem seres viventes que estão debaixo da profundeza do mar, que os bichos são até muito feios, muito diferente daquilo que está mais em cima. Quando nós vamos para as coisas profundas, às vezes nós vamos encontrar algumas coisas feias na nossa vida, que vão precisar ser arrancadas, que vão precisar ser tiradas da nossa vida. Mas a obediência nos leva a isso. O amor ao Senhor nos leva a esse encontro, de ser cavado profundamente e ser tirado coisas ruins. E aí você vai fundamentar com o amor de Cristo, que está reconstruindo a sua vida. O amor de Deus reconstrói.
Não conseguimos fundamentar a nossa vida em Deus longe do amor de Cristo. Agora os desobedientes, no versículo 49 de Lucas capítulo 6. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E vindo o rio contra ela, logo desabou e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Por quê? Porque foi feito em desobediência. Não teve discernimento. Ouviu e não praticou. Ouviu que deveria amar e viveu em ódio. Ouviu que deveria perdoar e viveu em rancor. Ouviu que deveria ajudar os necessitados e viveu em avareza. Ouviu que deveria ter um coração doador e negligenciou ajudar as pessoas. A fé sem obras é morta. Ou seja, se você não tiver obras, se você não praticar as obras, significa que não existe fé em você. Porque para Deus não existe uma fé morta. Existe uma fé que é viva. A fé, ela é viva, ela é constante. Os desobedientes serão arruinados. Às vezes, o Senhor nos dá um caminho e olhamos para ele e dizemos, não, esse caminho é muito longo, queremos muito atalhos. Hoje nós somos a geração dos atalhos. Colocamos as nossas crianças para aprender com o celular, porque nos dá paz. Mas eles vão se alimentando da tecnologia e depois não tem criatividade para nada, porque tudo era dado na mão. E você, quando era criança, brincava com qualquer coisa. Quando não tinha dinheiro para comprar o brinquedo, você fazia. Lata de leite, com fio e terra, fazia alegria da criançada. Hoje você dá um brinquedo, só isso. É fogo, né? Não sabe o quanto a gente rala para dar um presente. Ah, eu quero não sei o quê. Se não der, ah, isso não é original, não. Eu digo, mas menino, tá vendo? É, meus irmãos. O negócio é sério. Mas eu creio no Senhor que nós temos esperança. Os fundamentos para a vida cristã é um fundamento baseado na palavra. O quanto da palavra você tem se alimentado. O quanto ao Senhor você tem se aliançado. O quanto diante de Deus você tem estado. Pense nisso nesse momento. Pense no quanto você tem colocado o seu coração no Senhor Jesus. Feche seus olhos e vamos orar nesse momento. Pai, colocamos o nosso coração diante de Ti. A nossa mente. A nossa vida. Colocamos, ó Deus, nosso coração diante de Ti. Precisamos do Senhor, precisamos do Teu socorro. Precisamos da Tua vida em nós. Senhor, nós necessitamos do Teu caráter em nós. Precisamos do Teu caráter em nós. Que a nossa vida esteja fundamentada na Tua palavra, que a nossa vida esteja fundamentada na Tua vontade, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos a viver essa realidade e a sair das mentiras que o diabo tem lançado sobre as nossas vidas. Nos ajuda, Senhor da glória, porque este mundo tem nos chamado a cada dia a apostatar dessa fé, a imergir na maldade, na mentira, na prostituição. Senhor, tem misericórdia. Quantos estão enganados, Senhor? Não permita que nós nos enganemos, como diz a Tua palavra.
não nos deixa cair em tentação. Livra-nos do mal, Senhor, livra-nos do mal deste mundo. Livra as nossas crianças do mal deste mundo. Fortalece cada pai e mãe a não ter pudor para conversar com seus filhos sobre coisas muito pertinentes que o mundo não tem pudor. A não termos, Senhor, essa vergonha de conversar com eles sobre sexualidade, sobre tantas coisas que o mundo tem bombardeado as nossas crianças. Que elas sejam puras, Senhor, em nome de Jesus. Ah, Pai, que as nossas crianças possam ver pais e mães santificados em Deus e vejam que é o caminho para a prosperidade, o caminho para a vitória, o caminho para a alegria, o caminho para uma vida plena, Senhor, em nome de Jesus. Quebra agora todo sofisma, toda mentira trajada de verdade, que tentam lançar que o povo de Deus não ama as pessoas, Senhor, em nome de Jesus, faz cair por terra todo esse engano, e que a igreja possa ser a expressão do amor de Deus, que a igreja possa ser agente do amor de Deus, e possamos ver a transformação deste mundo, Senhor, através da pregação do Evangelho. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ensine a amar, que o Senhor nos ensine, Senhor, a viver a verdade do Teu reino. Que possamos, Senhor da glória, estar revestido de toda a armadura de Deus. Fortalece meus irmãos e irmãs em suas casas nesse momento. Que a Tua palavra venha penetrar no coração de cada um e trazer vida agora, Senhor, agora, em nome de Jesus. Que venha a vida do Senhor sobre cada coração, sobre cada vida nesse momento. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor com uma canção nesse momento. Ministre a Deus nesse momento a adoração. Coloque seu coração nele para adorá-lo. Rei dos reis, te exaltamos. Rei dos reis, te adoramos. Rei dos reis, exaltamos. Rei dos reis,
estremece o leão, ungiu do trono, céus e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece o leão, ungiu do trono, céu e terra se encontram, alinhando o seu plano.